você, tudo de bom, que dia mais lindo, que Deus abençoe grandemente seu dia, um dia da gente passar com a família, um dia pra gente descansar, né? Um dia pra gente também parar e meditar na palavra do Senhor e aprender mais do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, coisa mais linda, né? Deus, o amor dele é incomparável, incomparável. Às vezes a gente, por chamar Deus de Pai, né, compara a um amor terreno, mas é muito superior a tudo isso. A própria palavra diz que ainda que uma mãe viesse a esquecer-se do próprio filho, ele jamais se esqueceria de nós. Ele jamais nos deixaria sozinho, abandonado, né? Ele simplesmente nos dá a liberdade de escolher estar com ele. Então, cada vez que a gente escolhe se afastar, né, a gente sente aquele vazio. Mas quando a gente escolhe também buscar ele de todo o nosso coração, a gente o encontra, assim como diz na palavra: buscareis e me achareis quando me buscares de todo o coração, né? Glória a Deus. Oi, Ale! Tudo bom, Alessandra? A Maria Oliveira, tudo bem? Beijo grande para vocês, que Deus abençoe sua família, sua casa e esse dia, né, tão especial que Deus preparou para nós, né? Mais um dia especial. Então vamos começar a leitura da palavra, né? A partir do capítulo 26, hoje, dia 26 de março, nós estamos fazendo aí essa jornada da sabedoria. Entramos na última semana, né? Quanta coisa a gente já aprendeu falando, verbalizando em voz alta a palavra de Deus, conferindo mais fé ao nosso coração, porque é assim que está escrito, né? Cada vez que a gente busca a palavra de Deus, cada vez que a gente medita nela, cada vez que a gente ouve a palavra de Deus, aquilo aumenta em fé dentro de nós. E isso causa transformação. O contato com a palavra de Deus nos transforma. E isso é lindo. Quanto mais contato a gente tiver com essas verdades, mais a nossa mente limitada vai substituindo as nossas próprias convicções pela verdade dela. Isso também é uma escolha nossa, né? Escolher render aquilo que a gente sabe, né? Acha que sabe, pela verdade daquilo que é absoluto, da fonte de toda a grandeza e sabedoria, né? E só dessa forma, transformando a nossa mente, que nós vamos alcançar, que a gente vai viver o extraordinário de Deus, experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade que Paulo falou lá, né? Transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, vamos lá, a gente consegue, né? Nós queremos, isso é importante, declarar para mim: sim, Senhor, eu quero que o Senhor Jesus seja o Senhor da minha vida, que Ele seja a autoridade absoluta em tudo aquilo que eu fizer, que Ele tenha liberdade em mim para direcionar os meus passos e os meus caminhos e me conduzir às águas tranquilas, como Jesus, como o Davi falou, né, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me até as águas tranquilas de descanso. Ele era um pastor de ovelha e ele comparava o cuidado de Deus ao cuidado que ele tinha com as ovelhas. E ele enfrentou urso e leão para salvar aquelas ovelhas. E assim ele sabia que Deus faria qualquer coisa para livrar ele do mal, para conduzir os caminhos dele. E foi Deus quem fez, né? Tudo na vida de Davi. Quando ele foi lá servir aos seus irmãos, levar comida para eles, né? Ele era o menor de todos os irmãos dele, tanto em estatura quanto em autoridade, até mesmo diante do pai dele, né? Quando o profeta Samuel foi lá visitar a família, porque Deus tinha colocado no coração do profeta que daquela casa ali seria ungido o próximo rei de Israel. Isso aconteceu cerca de 17 anos antes de Davi assumir aquele posto. E quando ele perguntou dos filhos, eles trouxeram, o pai dele trouxe, né? Primeiro o mais velho, robusto, um homem valente, alto, forte, né? Um guerreiro. Disse, não, esse aqui, com certeza é esse aqui o rei. E quando Samuel olhou, o Espírito Santo de Deus falou para ele, não é esse. Ele até se admirou, né? A palavra diz que ele ficou surpreso, falei assim, como não, né? Ele tem todo o trejeito de rei e não é esse. Mas ele falou assim,
o próximo, foi pro próximo, e o Espírito Santo falava, não é esse, foi pro próximo, não é esse, foi pro outro, não é esse também. E não tinha mais ninguém. Daí ele achou estranho tudo aquilo e falou pro pai de Davi, né? Por acaso você não tem um outro filho? Ele sequer tinha lembrado de Davi. Era tão improvável que Davi seria um rei aos olhos das pessoas da própria casa, que ele não mandou chamar Davi, né? Daí ele falou, tem um lá que é pastor de ovelha, tá lá no campo cuidando das ovelhas. Daí ele falou, então manda chamá-lo. E a hora que ele chamou Davi, aquele homem baixinho, né? Que a Bíblia fala que ele tinha uma estatura pequena. Pela descrição, ele fala assim que ele tinha um rosto delicado, ele era bonito de fisionomia, né? Mas ele era um homem pequeno, né? Não tinha aquela força de um rei, segundo o coração dos homens. E a hora que Davi chegou, Samuel derramou todo o óleo de unção sobre ele. Falou, é esse mesmo o escolhido de Deus, né? E no dia seguinte, interessante, né? No dia seguinte, Davi voltou a cuidar das ovelhas. E ali ele permaneceu, né? Ele sabia que ele tinha aquele chamado de Deus, mas ele sabia também que Deus ia trabalhar na vida dele para que ele alcançasse aquela posição que Deus tinha colocado a ele ali. Ele tinha a unção, ele tinha a palavra, ele tinha o direcionamento, mas ele ainda não estava ocupando aquele lugar, né? Porque tinha muita caminhada ainda, tinha muito preparo sobre a vida dele. E a vida dele seguiu normalmente, né? Até que um dia Deus colocou ele numa situação de confronto, quando ele foi servir os irmãos dele no campo e levar comida para eles e cuidar deles. Ele viu que tinha lá um homem de estatura alta, que chamavam de gigante, né? Dos inimigos, os filisteus. E esse inimigo começava a afrontar o povo de Israel, falando barbaridades. Vocês não são de nada mesmo, né? Quem é esse Deus de vocês aí, que não faz nada por vocês? E eles todos com medo, porque eles tinham colocado um desafio, que eles queriam que o povo de Israel levantasse um homem para enfrentar Golias. E ninguém quis ir. De repente chegou Davi lá, aquele improvável, né? E falou, quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Ele não levou aquela ofensa para o povo, mas ele viu que aquele homem que não tinha uma aliança com o povo, com Deus, pela circuncisão, que era o sinal da aliança na época, né? Ele não tem uma aliança com Deus e ele está afrontando o nosso Deus. Ele se revoltou diante daquilo e ele falou, ninguém foi lá, né? Então vou eu. Todo mundo riu, falou assim, o que você está fazendo? E ele foi. E o rei Saul estava tão temoroso com toda aquela situação que concordou com aquele absurdo. Todo mundo achou um absurdo. Como que ele vai enfrentar um gigante desse? E o rei veio e deu todo apoio para ele, porque ele queria mesmo era que alguém fosse, né? Para tirar a vergonha de cima dele. E trouxe a armadura dele e colocou em Davi. E aquilo ficou, acho que para baixo do joelho. Grande demais, né? Ele não serviu para ele. E ele falou assim, não dá, com isso aqui não dá, eu vou do jeito que eu tô mesmo, né? E ele entrou naquele campo de batalha, e a palavra que ele declarou, ele falou assim, eu vou em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, né? Ele disse, eu não tô aqui por mim mesmo, eu tô aqui por aquele que cuida de mim, que não me deixa faltar nada, aquele que é o meu Deus, é o nome dele, é ele, é na força dele que eu vou, não é na minha força, é na força dele. E ali você já sabe a história, né? Que aquelas pedrinhas que eles usavam para espantar os animais que se aproximavam das ovelhas, foi a mesma pedra que ele usou para acertar e derrubar aquele gigante, né? Uma única pedra, né? Porque não era ele que estava lançando aquilo, mas era a mão de Deus que estava sobre ele. Davi nos ensina muito acerca dessa dependência de Deus. E ele passou por muitas situações de perseguição, de luta. Leia lá, né? Acho que está em 1 Reis, 1 Samuel, né? 2 Samuel, começa ali a história de Davi. Depois tem Reis, tem Crônicas que fala a respeito dos feitos dos reis, né? Conta toda a história dele. E a gente aprende muito com a dependência e reverência que ele teve para com Deus, do começo ao fim, de tudo aquilo que ele fez, até nos momentos que ele errou. Ele se arrependeu e se colocou de novo na posição diante de Deus. Ele falou assim, olha,
faz o que o Senhor quiser comigo, né? Punição, qualquer coisa que o Senhor queira fazer, mas não tira de mim o teu Santo Espírito. Ele sabia que aquela unção que estava sobre ele, né? Como no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas por conta do pecado, Jesus não tinha vindo ao mundo para expiar o pecado do mundo. Então, algumas pessoas só recebiam aquela unção do Espírito Santo e o Espírito Santo ficava sobre eles, não dentro deles, como é o nosso caso hoje. Nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus, do favor imerecido. Isso é grande demais. É um novo tempo sobre nós, é um novo testamento, é uma nova era. Antes de Cristo era uma coisa, depois de Cristo é outra. Nós estamos vivendo o cumprimento da herança de Deus, aquilo que o escritor de Hebreus declarou lá, que todos aqueles heróis da fé almejaram estar vivendo isso e eles não alcançaram a promessa. Leia lá, acho que está o capítulo 13 de Hebreus, fala a respeito de todas as pessoas, vai citando um por um, fala até de Davi ali, né, que almejou viver essa promessa, né, do derramamento do Espírito, da aliança feita dentro do nosso coração, como nós já lemos algumas vezes lá em Jeremias 31, fala acerca dessa nova aliança, dessa promessa de Deus, e eles não alcançaram isso, mas eles contemplaram isso pelo Espírito Santo que estava sobre eles, né? E Davi, naqueles momentos de dor, de sofrimento, de arrependimento, ele falava para Deus, faça o que o Senhor quiser, mas não tira de mim isso que eu tenho de mais precioso, né? E é isso que nós temos acesso gratuitamente, só simplesmente pela declaração da nossa boca, como Paulo falou, né? Em Coríntios ele disse assim, que é só de você declarar pela sua boca que você crê nessa palavra do Evangelho e que Jesus é o Senhor da sua vida, né? A partir desse momento nós recebemos como um selo, o Espírito Santo vem e nos sela, ele habita dentro do nosso espírito e a partir dali ele começa a nos direcionar como filhos de Deus, né? É maravilhoso e é de graça, né? É tão simples e tão fácil que as pessoas rejeitam, porque se fosse algo complexo, né? Que envolvesse a ciência, que envolvesse a inteligência humana, todo mundo acataria, porque aí eles mostrariam um mérito, né? Eu consegui alcançar essa sabedoria. E não, a palavra diz que é de graça, você só precisa se render a ela, né? E qualquer pessoa tem acesso. Então, aquele senso da nossa natureza de querer ser especial diante dos outros, isso não funciona dentro do reino de Deus. Jesus era Deus na terra, né? Ele tinha aquele Espírito Santo dentro dele, numa totalidade de intimidade com Deus, que ele realizava milagres extraordinários, como Lucas falou. Lucas narrou o Atos dos Apóstolos, ele escreveu o Atos dos Apóstolos, ele como médico, ele falou, ele fazia milagres extraordinários, né? Milagre já é algo extraordinário, enfatizado ainda por essa palavra, é algo que ele, com conhecimento da medicina, não sabia explicar o que os olhos dele estavam vendo através da ação do Espírito Santo. Então, e Jesus falou ainda que todas aquelas obras que ele tinha feito, a gente podia fazer coisas ainda maiores do que aquelas, que só bastava crer, ainda que a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, coisas extraordinárias já iam acontecer. Quanta coisa, gente, a gente tem que aprender, quanta coisa a gente tem que abandonar de dentro de nós, quanta coisa a gente tem que se livrar e deixar o Espírito Santo tomar o controle, deixar ele no comando, porque ele conhece todas as coisas, né? A gente acha que tem o controle das coisas, mas a gente não sabe, a gente não conhece um palmo diante do nosso nariz, e a gente acha que sabe, acha que já entendeu tudo, acha que já está tudo certo, né? Quando a dependência de Deus nos direciona pelo caminho certo, nos mostra a verdade absoluta, a única verdade que está dentro da justiça e da sabedoria de Deus. E tudo isso é de graça, tudo isso é de graça. E é muito simples, né? A gente que complica. Então vamos buscar do Senhor, aprender um pouquinho mais acerca dessa sabedoria que Ele está explicando, mostrando para nós aqui através desse livro de Provérbios. Um homem que teve
que recebeu, que acessou essa sabedoria, porque ele pediu a Deus. E ele tinha essa unção também sobre ele. Salomão, filho de Davi, também não tinha o Espírito Santo dentro dele, mas ele recebeu do alto aquela unção de governo para fazer a obra de Deus, que era liderar o povo, direcionar o povo, né? E a hora que ele experimentou dessa sabedoria, ele se deleitou em tudo isso, né? E Deus prosperou ele abundantemente, porque ele falou assim como você está me pedindo, você podia me pedir várias coisas, você podia pedir mais carros de cavaleiros para liderar o povo de Israel, poderia pedir riquezas, poderia pedir tanta coisa, e você pediu o maior tesouro, então todas as outras coisas vão vir de acréscimo, né? E da mesma forma Jesus já nos instruiu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e a sua justiça, e essas coisas que vocês precisam vão lhes ser acrescentadas. Foi acrescentado na vida de Salomão não só o que ele precisava, mas a abundância daquilo que ele nem sonhava. E a história conta até hoje que ele era o homem mais rico daquela época, e ele é até hoje o homem mais rico que já existiu, porque nenhuma riqueza estava concentrada, está concentrada hoje na vida de uma única pessoa, como estava naquela época na vida de Salomão, porque Deus o abençoou grandemente, porque ele não buscou o fruto, que era a riqueza, ele buscou a sabedoria, que era a semente, aquilo que fez ele crescer, né? E a hora que ele cresceu, ele atraiu os frutos naturalmente, né? Nenhuma árvore faz força para dar fruto, né? A gente não precisa fazer tanta força para dar fruto. A palavra diz que é com tranquilidade, com leveza, né? A partir do momento que Deus restabelece o Espírito Santo dentro de nós, como era lá no jardim com Adão antes do pecado, ele trabalhava com leveza, né? Aquilo não era um fardo na vida dele. E quando ele pecou, Deus colocou sobre ele esse encargo. Ele falou assim: agora você vai trabalhar com o suor dos seus braços, né? Vai lhe trazer o sustento. Ou seja, ele não ia ter mais aquela capacidade dentro dele de confiar no Senhor, de saber que Deus era o seu provedor e que tudo vinha dele, que tudo aquilo que ele fazia era para louvar a Deus, né? E não para buscar o próprio sustento, não para fazer com esforço, não para agir por si próprio, né? Porque a vida dele dependia de Deus. E a hora que ele escolheu ali se afastar de Deus, ele deixou aquela dependência, porque a alma dele já não conseguia mais crer. É muito interessante isso, muito interessante. E quando a gente escolhe crer no Senhor, a gente retoma essa dependência dele, e o trabalho passa a ser uma oportunidade de servir ao próximo e não a tua fonte de provisão e cuidado, e que você tem que buscar mais, e que você tem que se esforçar, e você tem que fazer, né? Aquilo não é mais um fardo, porque você sabe aonde que está o teu coração, aonde que está o teu tesouro, né? E de onde vem tudo aquilo que você tem. Louvado seja Deus. E Ele vai mudando isso dentro da gente. Ele vai transformando a nossa vida e vai nos ensinando a colocar o nosso coração no lugar certo. Como Jesus disse, né, depois que Ele conversou com aquele jovem rico que rejeitou seguir Jesus porque ele era muito rico. E Jesus falou assim, ele perguntou ainda para Jesus, né, mestre, né, o que eu preciso fazer para acessar esse reino de Deus que você está falando, né? Eu já dou oferta aos pobres, eu já cumpro os 10 mandamentos, né? Não matei, não roubei, não fiz nada de errado, o que me falta? Aí Jesus viu o coração dele, Jesus sondava os corações, o Espírito Santo faz isso, e Jesus estava ali, o Espírito Santo, na terra, né? E ele sondou aquele coração e ele viu que ele tinha esse apego às riquezas dele. Ou a fé dele não estava em Deus, mas nele mesmo, nas coisas que ele tinha, né? A confiança dele estava ali. E Jesus falou, que bom, né? Que bom que você já fez tudo, já cumpriu tudo, agora só falta faz uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem e doa aos pobres. E a palavra diz que ele saiu entristecido, né? E ali Jesus falou aquela frase que muitas vezes confunde a mente da gente.
dizendo que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Não porque a riqueza é má, mas porque o amor a essa riqueza é mau, né? E ali ele disse, né, que aonde está o teu tesouro, ali aonde está o teu coração. O nosso coração vai estar naquilo que a gente valoriza. Por isso que o nosso coração precisa estar em Deus, né? Porque Ele é o único digno de honra, de glória, de valorização na nossa vida. Então vamos ler, né? Vamos ler esse capítulo 26 de Provérbio. Vou tomar uma aguinha aqui. Diz assim: como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Estamos no dia certo? Nossa, nós começamos assim, acho que o capítulo 25, né? Eu sei que a gente já leu, mas é um propósito mesmo desse provérbio. Ele vai repetindo várias vezes nos mesmos trechos, com algumas palavras diferentes, para que isso entre dentro da gente, da forma como a gente consegue compreender, né? Então vou repetir, como neve no verão ou chuva na colheita, assim é a honra imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Tem um outro versículo, ou um versículo da minha tradução que eu estou acostumada, que fala, né, assim como o pardal em fuga, não sei como é que ele diz ali o primeiro, e as andorinhas, assim, maldição sem causa não encontra pouso. Eu lembro muito bem desse finalzinho da tradução. Maldição sem causa não encontra pouso. Então, quando a gente fica temendo, sabe, aquelas maldições, ai, fulano tem inveja, fulano tem raiva de mim, desejou coisas ruins sobre mim. Se o teu coração for puro para com essa pessoa, você coloca o escudo diante de todas aquelas palavras. A Bíblia fala que o escudo é o escudo da fé. Então, se eu creio, né, Deus é a minha proteção. Se eu amo no meu coração e oro por aqueles que me perseguem, né, e rebato todo esse mal com esse amor de Deus, não tem maldição que encontre pouso na sua vida. Não tem como, não tem como. Porque a hora que ela encontra um sentimento superior àquele inferior que está sendo lançado, ela volta de novo para o lugar de onde ela saiu. É muito interessante isso, muito interessante isso. Tem uma passagem que Jesus fala aos discípulos assim, quando ele começa a enviar de 2 em 2, né, eles para anunciar o evangelho ali pela região. Aí ele falou assim, quando vocês entrarem na cidade, vocês declarem, quando vocês entrarem numa casa, né, vocês declarem a paz sobre aquela casa. Se aquela casa for digna da paz, ela vai receber essa paz. Se não for digna, ela volta para vocês mesmos, né? Então, essa passagem fala acerca dessa importância da gente estar com o nosso coração receptivo para as coisas boas de Deus e reversivo, né? Não sei se é essa a palavra, contra as coisas ruins, né? Porque aquilo que foi lançado, aquela palavra, ela só vai encontrar pouso se ela entrar em concordância com aquilo que já está aí dentro de você. Olha só, é isso. Acho que essa é a forma mais correta de explicar isso, né? Ela só vai entrar na sua vida se você estiver na mesma sintonia com aquilo que está sendo falado. Senão, aquela palavra volta para a mesma pessoa que proferiu. E isso tanto a coisa boa quanto a má. Por isso, quando você chega para alguém e fala, Deus te abençoe, né, com todo o teu coração, desejando aquela bênção de Deus sobre a vida da pessoa, e se o coração da pessoa está receptivo àquela bênção, a bênção vai entrar e vai transformar a vida dela. Mas, do contrário, se ela rejeitar aquela palavra, ela volta para você. Porque a Bíblia diz que a palavra lançada, a palavra de Deus que é lançada, ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito do qual ela foi lançada. Já leu essa palavra? Olha só, vai confirmando, as verdades vão se confirmando de um lugar e de outro,
aquela palavra que foi proferida em Deus, ela não vai voltar vazia, sem cumprir aquilo que ela foi declarada. Se ela foi destinada para uma pessoa e aquela pessoa não recebeu, ela vai voltar e vai alcançar outra vida, né? É assim que a palavra está ensinando. E da mesma forma esse versículo nos alertando. Não se preocupe com as coisas ruins que são lançadas às vezes sobre a nossa vida. Se preocupe em onde está o teu coração. E se você está dando brecha, está dando recepção para essas palavras, né? A maldição sem causa, não dê causa nenhuma para que ela pouse. E essa sem causa não encontra pouso. E como está dizendo nessa versão, né? Que assim como o pardal voa e fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. 3. O chicote. Agora eu tô com óculos certo, não tem mais desculpa, né, de ler errado ainda. Vai lá. O chicote é para o cavalo, acho que porque eu vi o cavalo, que sei lá o que eu confundi. Os cavalos nem tem chifre, né? Não, tô dormindo ainda. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Os mensageiros, né? Naquela época não tinha e-mail, então usavam as pessoas, os mensageiros que iam levar a mensagem de um lugar para outra cidade, levavam dias viajando para entregar aquela mensagem. Agora você imagine, o teor da mensagem estava sujeito à pessoa que estava carregando, né? Se ele chegasse lá e desse uma mensagem totalmente diferente, pronto, perdeu toda a viagem, perdeu todo o caminho. É isso que ele está dizendo aqui, ó, como cortar o próprio pé ou beber veneno, olha que terrível. Assim é enviar enviar a mensagem pelas mãos do tolo. Dá pra gente contextualizar isso, você falar das coisas íntimas, daquilo que você não põe nem no e-mail, né? Para uma pessoa que não vai receber isso com o mesmo cuidado, com o mesmo amor, é uma tolice, né? Você acaba se ferindo, né? Como ele falou ali, né? Cortar o pé ou beber veneno. É uma ofensa, um ferimento que causa para você mesmo. Tem que ter muito cuidado com isso. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como o ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo, ou o primeiro que passa. Olha só, até essa instrução, né? Para você contratar uma pessoa para te ajudar, você tem que ter a sabedoria de Deus e a prudência, né? Pensar, avaliar, analisar antes de fazer. Porque ele está comparando assim como o arqueiro que atira uma flecha, né, ao acaso. Aquela flecha não vai alcançar o objetivo que você queria, não serviu para nada. Assim é quem contrata o tolo, ou o primeiro que passa, né? Olha, muito interessante isso. No 11, como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Que interessante essa tradução, muito clara, né? Muito clara. Você conhece alguém que se julga sábio? A pessoa que é sábia, ela não se julga a si mesma, ela não dá honra a ela mesma. Se ela se acha sábio, fuja dessa pessoa, né? Porque o orgulho cegou ela. E o orgulhoso não tem mais a capacidade de ser transformado, o soberbo, né? A palavra fala isso, que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes, porque essa resistência no sentido de não conseguir se aproximar, como os lados do ímã, os lados iguais ali do ímã, elas não conseguem se aproximar.
Assim é Deus para com a vida do soberbo. Não tem como Deus se aproximar dele. Então aquelas convicções dele que ele acha que é verdade nunca vão ser compatíveis com a verdade, porque ele não aceita a correção, né? E aqui esse provérbio falando a respeito disso, né? Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato, aquele que não tem bom senso em nada do que faz, do que para esse. Porque aquele que é insensato, ele ainda pode ser transformado, porque ele pode ainda viver aquela humildade e de chegar à conclusão que ele não conhece. Quando a gente acha que já sabe, acabou ali o processo do conhecimento. Não tem como conhecer nada se você acha que você já sabe, né? Você nunca vai substituir a tua própria convicção por aquilo que você está aprendendo. Até para fazer um curso, gente, até para aprender algo novo, é necessário humildade. Que coisa! Tudo está relacionado àquilo que a gente é. A Ali está dizendo ali, ouvi que o cão volta ao próprio vômito para identificar o que lhe faz mal. Achei muito interessante, lição de sabedoria para nós. Nossa, Ali, nós passamos por esse versículo e nem meditamos sobre ele, né? Mas que interessante, né? O cão volta ao próprio vômito para identificar o que lhe faz mal. E como que o versículo fala aqui, né? Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Então ele já viu que aquilo fez mal e ele ainda volta lá, né? Aqui tá falando no caso da repetição dessa insensatez. Que interessante, bem isso mesmo. Deus vai contextualizando as coisas dentro de nós e nos ensinando, cada um segundo a sua compreensão, né? Eu passei pelo versículo, é um exemplo só, né? E não me chamou a atenção da forma como chamou para você. E é assim, a palavra de Deus é rica, é maravilhosa por conta disso, porque ela vai falar diferentemente dentro daquilo que a gente precisa. Pode ler 1 milhão de vezes o mesmo trecho, o mesmo capítulo, em dias diferentes, e você vai ter outro entendimento, porque todos os dias nós somos transformados pela graça de Deus. Aquele que anda segundo o seu propósito, né? Aquele que anda buscando essa transformação, o Espírito Santo vem e nos guia, nos direciona, e cada vez que a gente compreende uma verdade dele, substitui pelas nossas, nós somos transformados, e de glória em glória, como Paulo falou, e a gente já não é mais o mesmo de ontem, e é assim, e a palavra vai falando diferentemente de acordo com a nossa necessidade de hoje. É o nosso pão diário, né? O pão nosso de cada dia. Então, continuando ali, deixa eu ver onde é que a gente parou. Eu acho que no 13, né? Você conhece alguém que se julga sábio, a gente leu. Então, leu o 13, nem que a gente tenha lido já. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Isso aqui a gente já leu, né? Num trecho anterior. As desculpas, lembra? Não sei qual capítulo que fala algo semelhante. Das desculpas que a gente dá, né? Para permanecer no mesmo lugar. Assim a palavra fala a respeito do preguiçoso. 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como o louro que atira brasas e flechas como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana ao seu próximo e diz, eu estava só brincando. Olha que sério isso, gente. Vou ler de novo. 18. Como o louco que atira brasas e flechas mortais. Pense, imagina a cena. Um louco, uma pessoa completamente sem senso, né? Tá atirando brasas e flechas mortais às pessoas que estão à sua volta. A palavra está dizendo que como essa pessoa é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Né? Lembra que em outro versículo anterior a gente leu a respeito dessa brincadeira, a pessoa fala
aquilo que ela quer, aquilo que ela pensa, aquilo que está dentro dela. E diz, eu estava só brincando, né? Então é um engano, tá enganando. É uma meditação pra gente, né? Às vezes a gente pode até fazer isso com outras pessoas, né? Falar coisas ofensivas em tom de brincadeira não deixa de ser ofensa. Deus sonda os nossos corações e vê a intenção real daquilo que você está fazendo. Você pode até enganar aquele próximo, como a palavra diz, mas a Deus a gente não engana. E a gente vai colher segundo as nossas intenções, não segundo as nossas ações, mas segundo a intenção do nosso coração. É assim que Deus nos julga, né? 20. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para o atiçador de discórdias, né? Aquela pessoa que comuna ali, que se junta a ele para fazer coisa, coloca mais gasolina no fogo, como diz, né? O nosso ditado. No 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau, né? Então, os que faziam os vasos antigamente, eles preparavam esses vasos e às vezes, quando estava finalizando o trabalho, trincavam, né? Então, essa camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau, né? Eles podem se entender dessa forma, né? Como um vaso mesmo com uma trinca, eles podiam encobrir pintando com aqueles esmalte, esconder o que é mal. E a gente pode interpretar também que toda aquela beleza do esmalte lindo, da pintura de um vaso, por dentro ele é só um barro, né? Então, das duas maneiras. E a palavra sincera, né, vem dessa fabricação dos barros. Sem cera, né? Porque quando eles preparavam o barro e tinha aquela trinca, para disfarçar aquela trinca, eles passavam uma cerinha assim, e daí pintavam, escondiam aquele vaso, parecia lindo, mas ele estava trincado. Qualquer descuido, qualquer batidinha ali, ele ia quebrar. E eles vendiam assim mesmo as peças. Então, quando era sem cera, né, era o melhor vaso. E dali vem essa palavra, sinceridade, né? Então, vamos lá, onde é que eu parei? Na camada de esmalte do barro, né? No 23. O 24. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Até nisso o Espírito Santo nos dá o discernimento. Sabia? Quantas vezes eu já tive experiência assim com Deus? E eu era muito ingênua assim para as coisas, sabe? Você acredita demais, né? E acha que é tudo aquilo que as pessoas têm, toda a pureza dentro delas o tempo todo, né? E eu tinha uma loja e quantas vezes as pessoas vinham lá contando história triste, que precisava urgente do produto que eu vendia, e levavam e nunca mais apareciam, né? E até vendedores que trapaceavam naquela negociação que eles estavam fazendo. E eu caía um monte de vezes nessas ciladas. E um dia eu lembro que eu orei diante de Deus, assim, chorando, né? Falei, Senhor, me ajuda a não cair nesses golpes, nessas coisas erradas, a ter mais discernimento, né? Para saber ali o que é a verdade, o que não é, né? E fiz essa oração diante de Deus, para Deus me ajudar a desenvolver ali uma habilidade, uma percepção que eu não tinha, né? E eu lembro muito bem, até hoje eu percebo isso. Mas hoje não chega nem ser um convencimento assim da parte do Senhor, porque a hora que começa a história, você já vê o final dela, é mais rápido, né? Mas eu lembro que a pessoa estava ali me contando aquela história triste, e a hora que eu estava me comovendo com tudo aquilo que eu estava ouvindo, o Espírito Santo falava assim dentro de mim, não é nada disso, para. Para de dar ouvido para isso.
quantas e quantas vezes. Teve uma vez que uma pessoa me encontrou num curso e começou a falar que me conhecia, não sei o quê, e falando, na época não é da época da internet, gente, é outra situação, né? Agora é mais fácil acontecer isso. Mas na época não, né? E a pessoa começou a falar e simular ali que me conhecia para ganhar vantagem em cima daquela amizade ali, né? E eu fiquei ali fazendo força para tentar lembrar de onde que eu conhecia aquela pessoa. E o Espírito Santo falou, ela nunca te viu. É muito legal, é muito bacana, assim, esse toque do Espírito Santo, essa comunhão com Deus nos livra de muita cilada, de muita coisa ruim. A Bíblia fala isso, né? Que os que temem ao Senhor, né? Não sei como é que começa o versículo, tá lá em Salmo. Ele fala, os anjos do Senhor, acho assim, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra, né? Isso na época que o Espírito Santo estava dentro de nós, os anjos ainda estavam ali guardando aqueles que temiam a Deus, né? Mas não tinham o discernimento dentro deles para escolher o melhor caminho, saber onde que estava o perigo, onde é que não estava. Hoje, além do cuidado dos anjos de Deus, porque a Bíblia fala que o Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, a gente ainda tem um guia, um consolador, um professor dentro de nós, nos mostrando a direção que a gente deve seguir, né? A gente só é se a gente quiser mesmo, se a gente estiver afastado de Deus, se a gente deixar a nossa alma ficar no comando e o nosso orgulho tomar as rédeas das coisas que a gente quer fazer, né? Só ali, aí tem erro, aí tem engano, né? Mas na intimidade com Deus, tem como errar. Ele nos ajuda e Ele nos orienta no caminho que a gente deve andar. Quando a gente age de acordo com essa prudência e sabedoria, como está dizendo em vários dos trechos dos capítulos que a gente está lendo aqui. É muito precioso o cuidado do Senhor. E a gente só experimenta isso quando a gente se entrega a Ele. Tem outra forma, né? Se a gente continuar andando por nós mesmos, sabe aquela criança assim, que o pai quer pegar na mão, não, deixa que eu te ajudo, não, eu já sei, deixa que eu vou, né? Vai, tropeça, né? Cai. Aí vem o pai e levanta, assim é com Deus. Deus deixa a gente às vezes tropeçar porque a gente quer ir sozinho, né? Mas se a gente cair e olhar para Ele, né, como uma criança olha chorando pro pai, Ele vem, Ele te ajuda, Ele te direciona, Ele vai te ajudar a atravessar, né? Continuando. Ai, meu Deus, não sei, parece que acho que já é umas 8 horas, né? Não tem problema, daqui a pouco a gente já para. falta um pouquinho aqui para terminar. Ai, eu vou repetir aqui o 25, eu não lembro nem onde é que a gente parou. Ó, embora a sua conversa seja mansa, não acredita nele. Falando das pessoas que falam uma coisa e com falsidade, né, esconde aquilo que está verdadeiramente no seu coração. A gente leu. No 26, vou ler de novo porque está tudo emendado dentro do mesmo contexto. Lá no 24, quem odeia disfarça suas intenções com lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Olha só, né? A pessoa vai colher segundo aquilo que ela está plantando uma hora ou outra. É assim, a vida é assim, né? 27. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, essa rolará de volta sobre ele. Mais uma vez, falando acerca dessa lei da semeadura. E aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher, né? 28 e último. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeia provoca a ruína. Olha só. A língua, esse versículo é um para a gente parar e ficar mais uma meia hora nele, né? A língua mentirosa odeia aqueles a quem ela fere. Ela está proferindo mentiras contra uma pessoa por conta do ódio que está dentro do coração dela. Ela está inventando uma situação que não aconteceu porque ela tem raiva, ódio, como a palavra está dizendo aqui, né? Mais forte ainda do que raiva, dentro dela. Por isso que ela mente, por isso que ela faz aquilo ali, né? Contra outras pessoas. E na continuação, e a boca lisonjeia provoca ruína. Aquela boca que fica elogiando o tempo todo, sabe? O bajulador. Se a pessoa dá ouvido para aquela bajulação, ela vai entrar em ruína, né? Nós devemos ser imunes e a palavra de Deus nos capacita a isso, a não ficar dependente de elogios, né?
Porque o dia que você não for elogiado, né? Lembrando daquele menininho, coisa mais fofa, né? Mioligia, né? Mioligia, né? Se você ficar dependente desses elogios, você acaba caindo numa cilada, né? E é a mesma coisa se você ficar dependente das críticas, ficar dando ouvido às críticas. Então, a opinião que o outro tem a teu respeito, que não te edifica, que guardasse para ele. Mas se ele proferiu, não dê crédito. Dê crédito àquilo que Deus fala a teu respeito, tanto corrigindo as suas atitudes, como te conduzindo a continuar por aquele caminho, mesmo que outros estejam dizendo, não vai por aí que vai dar errado, né? Dê ouvido àquilo que Deus fala a teu respeito, e não aquilo que a boca lisonjeia fala, né? Às vezes a pessoa vem e te elogia, né? Não, tá ótima essa roupa, ficou ótima em você. Na intenção do coração, ela só quer te vender, né? Não é assim? Vamos lá, gente, vamos aproveitar o dia de hoje da melhor forma. Vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo, toda a bondade que Ele tem, e pedir para cada dia mais Ele abra o nosso entendimento para a gente conhecer a Ele, que Ele nos ajude a submeter a nossa alma, que é a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, à autoridade dEle, que está dentro de nós, do Espírito Santo dEle, que a gente tenha Ele como Senhor verdadeiramente e siga os passos dessa autoridade, né? E faça aquilo que o agrada, porque a Ele é toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo aquilo que a gente faça, né? Ou seja, glorifique a Deus em primeiro lugar. Como a palavra diz, Paulo instruiu isso, né? Tudo quanto fizeres, faz como que para o Senhor e não para os homens. Ele como absoluto, primeiro lugar em tudo. Aí é só alegria, né? Beijo grande para você, até amanhã, se Deus quiser. 6h16, estamos aqui de novo.